Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre noção de função zero ou raiz de função. Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso? Vamos pensar. Você já sabe identificar uma função afim e compreende que o gráfico associado a uma função afim é sempre uma reta. Sabe disso, né? Beleza! Você sabe o que é a raiz ou zero de uma função? Então são palavrinhas novas aí, são duas palavrinhas que significam a mesma coisa, raiz ou zero de função, tá? Vai colocando isso aí na cabeça porque é bem importante, porque às vezes você fixa numa palavra e aparece a outra, você, meu Deus, não sei o que é. Não, você sabe sim, porque é a mesma coisa, raiz ou zero de função, tá bom? Então vamos lá. Uma função afim é dada pela lei, pelo tipão y igual a x mais b. Onde quem são a e b? Números reais. Mas o nosso azinho não pode ser zero, tá bom? Porque se ele for zero, some tudo, zera tudo, fica sem graça a nossa brincadeira. O seu gráfico é uma reta, então o gráfico de uma função afim é sempre uma reta. E nele encontramos informações importantes sobre função que está sendo representada. Sim, no gráfico. O gráfico fala muita coisa pra gente. Então, olha lá. Eu tenho aqui o gráfico de uma função crescente e o gráfico de uma função decrescente. Então, qual que é a diferença? Na primeira, o A é positivo. Quem é o A mesmo? O acompanhante da letra, lembra? E aqui o A é negativo. O acompanhante da letra negativa, a função fica decrescente. Mas ainda há um ponto a ser analisado, é exatamente onde o gráfico corta o eixo X, que é chamado o eixo das abscissas, que é esse pontinho aqui, ó. Esse cara é um cara muito importante no gráfico, extremamente. Cola essa informação aí. O ponto sobre o eixo X tem coordenadas X, um número qualquer, né? Pode ser qualquer número no eixo X, mas ele é zero para y, porque ele está exatamente na linha onde o y vale zero, tá bom? Então, como a função se escreve y igual a x mais b, nesse ponto o y é zero, então o y se anula e eu tenho zero igual a x mais b. Lembrando que a e b são números, eu só tenho uma letra. Eu tenho uma equação ali, ok? Uma equação igual a zero. Então, o valor aonde a função se anula é a raiz ou o zero da função, tá bom? Então, aqui de novo, o A positivo, o A negativo, crescente, decrescente. Então, o valor de x para o qual a função se anula, ou seja, para o qual y igual a zero, se chama zero da função ou raiz da função, tá bom? Para determinar o zero de uma função afim, o que nós precisamos fazer? Resolver a equação do primeiro grau que aparece, porque o y, ele é zero. Então, eu tenho apenas uma letra. Eu tenho uma equação do primeiro grau. Gente, molezinha de resolver. Letra para um lado, número para o outro. E eu acho a raiz, ou zero. No gráfico que ela é? Onde corta no eixo X, o eixo horizontal, o eixo das abscissas. Tá bom? Então, há um exemplo aqui. Se eu tiver essa função y igual a menos 6x mais 12 e eu quero determinar o zero ou a raiz dessa função e construir o gráfico, fazer a sua representação gráfica. Então, o zero da função é exatamente o ponto onde ela se anula. Ela se anula, então y vale zero. Então, você pega a função no lugar do y, escreve zero, e o que você tem? Você tem uma equaçãozinha ali para resolver, tá? Letra para um lado, número para o outro, nós temos que o x vale 2. Então, nesta função específica minha, o x vale 2, a raiz ou o zero da função, ok? Raiz ou zero da função é o que mesmo? Onde corta no eixo x, gente. Tá aqui, ó, 2, onde corta no eixo x. E aonde que ela corta no eixo y? No b, no coeficiente linear, no mais 12. Então, ela corta aqui, ó. Pronto, 2 pontos determinam uma reta, traça a reta, você tem a representação gráfica daquela função, usando o coeficiente b, que é onde corta no eixo vertical, e usando a raiz ou zero da função, que é onde corta no eixo horizontal. Fica muito fácil de construir o gráfico.
Então, fica a dica bem importante. Quando você trabalha com uma função afim, uma função do tipo ax mais b, basta 2 pontinhos para você construir o gráfico bem fácil, tá bom? Que é o zero da função. Então, você faz o y igual a zero e descobre o x, é exatamente onde corta no eixo horizontal, e você pega o coeficiente linear, que é o b, que é o número que está sozinho, sem letra. Exatamente nele, ok? Lembra de pegar o sinal, se ele for negativo, é lá nesse ponto negativo que vai cortar o gráfico lá no eixo y. E você tem o gráfico ali, 2 pontos determinam o gráfico, né? Junto os 2 pontos, você tem o gráfico da função. Nesse vídeo nós falamos sobre função afim, noção de zero ou raiz de função. Espero que vocês tenham gostado e até breve.